Olá pessoal, como é que tá? Tudo bem? Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela sua companhia. Agora nós vamos estar estudando sobre a escatologia. Nós temos tratado desses temas aí, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, juízo final, um novo céu e uma nova terra. Na aula anterior nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja em si. Está lá no canal, você pode dar uma olhada. Escatologia, você já sabe, significa a doutrina da consumação dos tempos e da história como nós a conhecemos até então. Hoje nós vamos estudar sobre o arcanjo Miguel na tribulação e vamos falar também da última trombeta. Você pode perguntar o que é que tem a ver o arcanjo Miguel com a tribulação. É isso que nós queremos responder. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like, compartilhe. Eu sou o pastor Montefusco. Vamos ao estudo. Vamos considerar então agora a voz do arcanjo e vamos ver em Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Está dizendo então que somente nesse período é que o Senhor Jesus Cristo vai retornar à terra. Vão acontecer três coisas aí. Primeira palavra de ordem, o nosso general, que é Cristo, ele dará a sua palavra de ordem, a palavra de poder, a palavra de autoridade, então vai tirar o seu batalhão do campo de batalha. Nós somos a igreja de Deus e nós estamos militando, nós estamos pelejando, nós estamos lutando aqui, mas haverá o tempo quando o nosso general vai se levantar e vai nos conclamar a sairmos do campo de batalha para estarmos com ele para todo sempre. E quando a igreja for finalmente tirada do campo de batalha, quando a igreja for retirada desse plano terreno, então o arcanjo vai aparecer nesse cenário e ele vai proferir uma voz poderosa também. Nós vamos estudar sobre isso. E finalmente vai ressoar a trombeta de Deus quando finalmente o Senhor descerá dos céus para reinar durante 1000 anos. Agora uma pergunta importante para respondermos: quem é esse arcanjo? Veja, Judas no versículo 9 ele vai dizer que esse arcanjo se chama Miguel. Miguel significa quem é como Deus. E esse arcanjo Miguel é um dos mais importantes em hierarquia. Conforme Daniel 13, está escrito: porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Quem está falando isso é o anjo Gabriel e entrou em uma batalha logo depois que Daniel estava lutando em oração, em jejum, porque ele recebeu uma visão de Deus e ele estava angustiado para saber a interpretação. Essa interpretação foi dada, a resposta foi enviada através do anjo Gabriel, que entrou em uma batalha com o demônio, com Satanás. E aí ele sozinho não deu conta. E Deus então enviou o arcanjo Miguel para que pudesse ajudar Gabriel, e assim eles foram vitoriosos e a resposta chegou ao servo Daniel. Agora veja que nós temos uma hierarquia angelical. Segundo a Bíblia, nós temos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então nós temos essas classificações de seres angelicais, onde Miguel é um dos primeiros príncipes, e esse príncipe está relacionado a Israel. Nós vamos entender isso posteriormente. Miguel também lutará contra os exércitos do mal naquele período final da grande tribulação, ou do juízo de Deus que cairá sobre então o diabo e seus anjos, que serão expulsos definitivamente dos céus. Em Apocalipse 12, 7 e 9 está escrito: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e finalmente o dragão foi expulso definitivamente da presença de Deus, e ele desceu com muita fúria sobre a terra. Agora uma outra pergunta importante para responder: por que se ouvirá a voz do arcanjo Miguel no arrebatamento? O que é que esse arcanjo tem a ver com esse período? A resposta está nas palavras do anjo Gabriel a Daniel. Veja o que foi dito: ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então Miguel é classificado como príncipe de Israel. Nós já ouvimos sobre a questão dos anjos da guarda, e aqui está claramente dito que de fato Deus tem um anjo reservado para a nação de Israel, para proteger Israel, e esse é o arcanjo Miguel com seus anjos. Então o arcanjo ele está comandando uma legião de anjos que estão sempre batalhando a favor de Israel, protegendo Israel em momentos muito difíceis. Por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, houve vários relatos de que anjos apareceram, e por isso Israel foi vitoriosa em um tempo tão curto contra uma grande leva de inimigos que vieram contra Israel para exterminar Israel. Portanto, aqui está
o resumo daquilo que nós falamos, ele intervém a favor de Israel. Em Daniel 12 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Veja bem, que aí é dito que nesse tempo, esse tempo se refere à 70ª semana de Daniel, portanto, a grande tribulação, período de 7 anos, que há de acontecer logo, muito em breve. E veja que aqui nós temos que a dispensação da graça terminará e será restabelecida uma situação do Antigo Testamento, ou seja, a igreja foi tirada do campo de batalha. Agora Deus está tratando com Israel, as promessas feitas para Israel vão se cumprir, Israel vai passar por esse período de purificação, a tribulação é um momento em que Deus vai tratar exclusivamente com Israel, muitos gentios vão se converter, mas o foco aqui vai ser Israel. E lá em Romanos, Paulo diz que nesse período vai haver um grande avivamento na nação de Israel e muitos vão se converter, nós vamos ver mais adiante. Lembremos-nos do 5º selo e daqueles da grande tribulação. Veja só, que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que foi restabelecido um período do Antigo Testamento. A era da graça termina, porque no período da graça, olha só o clamor de Estevão quando estava sendo apedrejado. Ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não desculpes por este pecado. Com essas palavras adormeceu, morreu. Ou seja, nós estamos no período da graça onde nós estamos orando pelos nossos inimigos, nós estamos abençoando aqueles que nos amaldiçoam. Mas na época do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Aquele que se levantava contra Israel era punido. E veja que foi restabelecido esse período, a graça termina, então Deus começa tratando com Israel e voltamos àquele período parecido com o do Antigo Testamento, e agora está sendo restabelecido aquele período onde a justiça de Deus virá sobre aqueles que se levantam contra Israel. É por isso que se pede vingança, não se pede perdão, não se pede misericórdia, mas a vingança é conclamada para que Deus possa fazer sobre os inimigos de Israel. Lembremos das 2 testemunhas que farão milagres, ferirão a terra com toda sorte de flagelos e farão sair fogo das suas bocas para devorar os inimigos. Está lá em Apocalipse capítulo 11, Lucas capítulo 9. Veja a situação do Antigo Testamento. Foi isso que Moisés fez lá quando foi para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Exatamente esses sinais e maravilhas foram feitos através do poder de Deus sobre a vida de Moisés para que o seu povo fosse liberto. E agora nós estamos restabelecendo esse período similar ao do Antigo Testamento e essas 2 testemunhas farão esses mesmos sinais e prodígios para mostrar que Deus é o Senhor da glória. Então, após o arrebatamento, o mundo e Israel entrarão na grande tribulação. Por isso, Miguel levantará a sua voz em favor do povo de Israel, como está escrito, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Está falando, então, desse período da grande tribulação, repito, e aí onde entra esse arcanjo que vai trazer a libertação, a proteção para o povo de Israel. Se não fosse isso, nenhum deles escaparia. Também é dito que Miguel virá com o Senhor quando ele vier buscar a sua igreja. Olha o que está escrito em Tessalonicenses. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o vibrante brado do arcanjo e com o vigoroso toque da trombeta de Deus. E como eu lhes falei, nesse período em Israel haverá um grande avivamento. Está escrito em Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios na igreja de Jesus. Veja, existem aqueles que dizem que Israel foi rejeitada por Deus, foi abandonada por Deus e que a igreja substitui Israel. Nunca aconteceu isso. Deus nunca quebrou a sua palavra dada a Israel. A sua aliança feita com Israel não dependia da fidelidade do povo. Porém, Paulo diz aqui, por conta do endurecimento de Israel, nós começamos a ser enxertados nessa videira. Nós fomos salvos, nós fomos agora enxertados dentro dessa família de Deus, a família espiritual, mas nós não substituímos Israel. Então, após o arrebatamento, milhares de judeus se converterão a Jesus. Tanto
tanto judeus como gentios. É claro, os gentios também ouvirão esse clamor pelas duas testemunhas, a pregação dos 144 mil judeus que estarão pregando para Israel, mas, consequentemente, os gentios que ouvirão não aceitaram a marca da besta, não se inclinaram perante a imagem da besta, esses se converterão também junto com Israel. Então veja que apareceram os 144 mil selados e as duas testemunhas, todos eles testemunhando grandemente pelo poder de Deus para que haja uma grande conversão em Israel. Então, como consequência dessas testemunhas aí, tanto dos 144 mil como as duas testemunhas, mais judeus se converterão e sairão testemunhando. Vai ser um período de muita perseguição. Esses não aceitaram a marca da besta, terão que sobreviver de uma maneira milagrosa, isso vai acontecer. Anjos e o arcanjo estarão aí protegendo Israel e também muitos outros na grande tribulação. Mas muitos serão aprisionados, torturados para negarem a sua fé, não negando a fé, então pagarão com a própria vida, mas serão salvos com certeza. Aí Paulo em Romanos e também no Ezequiel diz que um remanescente será salvo, de acordo com Romanos 9 e também Ezequiel 20, o arcanjo Miguel agirá em favor de Israel, protegendo. Olha, nós aprendemos também lá em Hebreus que os anjos são ministros de Deus que trabalham a nosso favor. Olha o quanto nós somos amados, como nós somos protegidos, como nós temos grande valor para Deus, a ponto de Deus designar anjos para nos proteger, nos acompanhar. Aquela sensação que às vezes o diabo coloca em nosso coração, que nós estamos sozinhos, que Deus não está olhando para nós, agora que nós estamos aprendendo essa verdade, que nós estamos sempre bem acompanhados. Versículo 16 diz: e ressoada a trombeta de Deus. E em 1 Coríntios 15, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora nós voltamos à parte em que a igreja será tirada, os detalhes dessa trombeta que será soada para que nós possamos sair do campo de batalha. Então olha o que o versículo diz aqui, que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e aqueles que se encontrarem vivos nesse período antes da tribulação, eles serão transladados e todos juntos se encontrarão com o Senhor nos ares, estarão com ele para sempre. Mas essa última trombeta será ressoada para que o povo de Deus possa vir sair desse campo de batalha. E por que última trombeta? A anunciação do Evangelho da Graça começou com uma trombeta e terminará com uma trombeta também. Nós vamos entender isso nessa linguagem profética. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, também é dito que trombeteou é a palavra que pode ser colocada aí perfeitamente bem nesse repercutiu. Em Romanos 10, 18, Paulo diz: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo, ou seja, se fez trombetear essa palavra da salvação. E em breve se ouvirá a última trombeta. Nossa missão terá chegado ao fim, finalmente estaremos com o Senhor no descanso eterno. Agora, o que será que eles pensaram, os tessalonicenses, quando Paulo falou dessa última trombeta? Claramente eles puderam lembrar do que está escrito em Números 10. Faze 2 trombetas de prata, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Toque normal, uma convocação, era assim que acontecia em Israel. Isso se refere à pregação do Evangelho. O toque arrebate, que chama o povo para a partida, fala da ressurreição, arrebatamento para a casa do Pai. Trombetas de prata é bem significativo porque fala de salvação. O ciclo de prata está sempre ligado à ideia da salvação, conforme Êxodo capítulo 30. Cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Dará isso, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Lembra que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então, moeda de prata está sempre referida à salvação do povo, aqueles a quem Deus alcançou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, 30 moedas de prata é o que foi dado em troca de Jesus, que haveria de morrer para a nossa salvação. A trombeta de Deus para o arrebatamento anuncia a conclusão da era da graça, faz todo sentido. E logo depois disso vem o arrebatamento, ou em seguida ao toque da última trombeta. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, se referindo então a esse arrebatamento e ressurreição após o toque da última trombeta. E os demais mortos ficarão nas sepulturas até o juízo final, conforme Apocalipse 20. Então, para nós que cremos,
todas as tristezas do passado, todas as misérias e tentações, todas as perguntas, tudo será esquecido e respondido, pois estaremos para sempre com o Senhor na glória e em perfeição. Paulo, escrevendo a Tito, diz o seguinte: aguardando ansiosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E há um hino no cantor cristão com o título chamado afinal que diz: quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra, meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Que Deus continue te abençoando e até o próximo estudo.